O rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Amelech, o rei de Israel. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Moya Kayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos estudar hoje mais um Teilim de David. Teilim 28, Baruch Hashem, de David. A ti, Hashem, invocarei. Baruch Hashem, ó rocha minha, não fique surdo ao meu clamor, pois se tu me ignorares, serei como aqueles que já ao pó desceram. Olha só a maneira que David fala com Hashem. Uma intimidade de amigo. David, ele não tem receio de dizer o que ele sente para Hashem. Com respeito, mas ele fala. Tu és minha rocha, Hashem. A gente sabe que a rocha é o inanimado aqui no mundo físico. Hashem, tu és minha rocha, mas Hashem não é para tu ser como a rocha que não tem interação. Não, é a rocha, Hashem, que é a minha força. Aquela rocha que vai ser para mim o meu sustento, aquilo que vai me manter de pé, o meu alicerce. Então, David nos ensina a termos essa interação de maneira respeitosa, mas clara com o divino, falar com Hashem. Por isso é tão importante especificar na reza tudo que você realmente quer. Não é para ficar falando palavras como se fosse falando palavras que não tivesse uma especificidade. Por isso que nas amidot, né, as amidá que a gente faz, os sábios se separaram ali, todas as necessidades que a gente tem naquelas 18 brachot. Então é bom rezar no Sidur. Se você não for rezar no Sidur, você tem que especificar o que você está sentindo, o que você quer para Hashem. É um diálogo verdadeiro. Você tem que acreditar que Hashem é teu amigo, ele quer te ajudar, mas para isso você tem que especificar. Certo? Hashem sabe meu coração, ele sabe meu desejo, mas só que a nossa interação com a divindade tem que ser de uma forma que nós damos então como se nós dessemos coordenadas para que a luz fluísse para nós. Certo? Baruch Hashem, ouve a voz de minhas súplicas quando a te clamo, ao erguer minhas mãos em direção a teu santo recinto. Erguer as mãos, isso é muito importante. Mas na frente nós vamos estudar Moshe Rabbeinu erguendo as mãos enquanto Am Israel vence a luta contra Amalek. Quando Moshe abaixa as mãos, a luta fica enfraquecida para Am Israel. Eu já disse para vocês que Moshe Rabbeinu era um grande guerreiro, um homem forte e destemido. Parece estranho ele deixar de empunhar uma espada e lutar com seus irmãos e sentar, levantar as mãos, sendo que ele era forte, destemido, guerreiro. Por que levantar as mãos? Existe ali um código mais forte do que se ele pegasse uma espada e matasse 1000. Ele ia conseguir com mais força somente no ato de levantar as mãos com Kavaná. O que é isso aqui, levantar as mãos? Davi está falando com Hashem. As nossas mãos são as nossas ações. Os sábios dizem que quando nós corrigimos nossas ações, ganhamos força no nosso Ruach. Quando nós corrigimos o Ruach, ganhamos força na Neshama, nos nossos pensamentos. Ou seja, se eu corrijo a minha Nefesh, eu consigo falar e as coisas acontecerem como um avracadabra. Se eu corrijo o meu Ruach, eu consigo pensar e as coisas acontecerem. Então, quando Moshe faz o ato, e Davi aqui faz o ato de levantar as mãos, isso está trazendo no mundo espiritual o entendimento de que eles elevam as suas nefashot. As nefesh, a nefesh humana ali está sendo corrigida naquele ato. E o Ruach ganha força.
É como se o Ruach tivesse agora poder. Fala e ocorre as coisas. Quando o Ruach se ergue, a Neshama pensa e as coisas ocorrem. Então, Davi está falando, ó, quando eu levantar minhas mãos, eu vou te invocar e tudo que eu falar vai acontecer. Quando Moshe levanta as mãos, Moshe fala, Hashem, socorre teu povo. A boca de Moshe manda e Hashem vem e socorre. Não é simplesmente o ato de levantar as mãos, mas Moshe e Davi, eles sabem que é corrigir a nefesh. É mostrar para Hashem que as ações estão corrigidas. Entende? Baruch Hashem. Assim como Yeshua andava sobre as águas, os milagres que os tzadikim fazem, por quê? Porque eles corrigem as partes de suas almas. E isso acarreta força. Entende? Aumenta os milagres. Baruch Hashem. E ainda mais no tempo mais antigo. Quanto mais antes a gente sabe, no tempo, né? A gente sabe que a força das almas era muito maior dos corpos. Hoje somos apenas fragmentos daqueles homens antigos que viveram há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Baruch Hashem. Não me associes aos malévolos ou aos iníquos, que falam de shalom com seus companheiros, quando na realidade tem maldade no coração. Davi deixa sempre muito claro para Hashem o que ele deseja. Ô Hashem, não bota eu no meio dos impuros, não. Você vê que Davi é humilde, ele não diz, ó Hashem, me bota no meio do sadik. Não, ele não fala isso. Mas ele também diz para Hashem, pede a Hashem, para não colocar ele no meio dos impuros. Porque ele não gosta de impureza. Davi não quer fazer o que é errado. Pelo Hashem. Responde-lhes conforme seus atos, de acordo com a maldade de suas atitudes, retribui na medida de suas ações. E fala-os receber o que merece. Nós sabemos que Davi tem uma missão na terra. Davi é o Adão, se corrigindo. É o Malchut, é a carruagem do Malchut, do reino. Davi tem que cuidar desse mundo aqui. Todos nós. Para isso nós temos que levantar as mãos, ou seja, temos que corrigir a nossa nefesh, nossas ações. Se eu corrijo elevo minha nefesh, eu vou ter capacidade de pedir a punição dos malvados. Porque se eu vou pedir a punição dos malvados, e eu tiver a sujeira idêntica deles, a punição passa primeiro por mim. Nós temos na Amidá uma reza que a gente pula, uma brachá que a gente pula geralmente, né? Que são contra os perversos lá. Às vezes eu faço, não faço sempre. Às vezes, quando eu me sinto preparada, eu faço. Por quê? Porque se eu tiver com a atitude do perverso, como é que eu vou pedir contra o perverso? Por isso nós temos que nos corrigir, para que a gente faça como o Davi da Meller. Limpe o mundo. Baruch Hashem. Eles, versículo 5. Porque são incapazes de compreender os atos de Hashem e as obras de suas mãos. Ele os destruirá e não mais se reerguerão. Estas pessoas maléficas, malvadas, elas não desenvolvem a sua neshama. Elas ficam nefesh de nefesh. O máximo elas chegam no ruach. Elas não sobem para neshama. Elas não se tornam Israel. Então, são ímpios e não tem para elas um olam abá. Por isso, Davi pede para dedetizar o mundo, literalmente, dessas almas perversas. Baruch Hashem. Versículo 6. Bendito seja Hashem que atendeu minhas súplicas. Isso é importante. Quando a gente estiver fazendo a reza, tem que ter essa certeza aqui absoluta. Nem acabou a reza, Davi já está bendizendo a Hashem que já ouviu a súplica dele. Certeza completa na luz. Não estou falando com a parede, eu estou falando com o Criador e Ele me compreendeu e Ele vai me atender. Ele já me atendeu. Baruch Hashem. Versículo 7. Hashem é minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração e dele recebeu auxílio. Regozijar-se-á meu coração e com meu cântico hei de enaltecê-lo. Baruch Hashem. Ele está dizendo que Hashem é a força, é aquilo que ataca e também aquilo que protege ao escudo. Ele fala também que o coração dele vai se regozijar. O coração da gente é a morada do Ruach. O Ruach é a Zerampim, que é da Zerampim que Davi cria a Magen. A Zerampim são os fluxos da Sefirot, as 6 Sefirot, que são
Fluxos de Hashem é o próprio Hashem que cria o escudo de Amaguen David, para que nós possamos criar para nós Amaguen, os 2 triângulos para cima e para baixo, que se unem e se torna a estrela de 6 pontas, que é chamada de escudo de Davi, Maguen David. Temos que equilibrar cada uma destas 6 sefirot, fazer com que elas fluem, né, de uma forma tranquila entre elas mesmas para nós. Baruch Hashem. E aí ele fala que com o cântico dele ele vai enaltecer Hashem. Então o Ruach também está ligado à voz, à fala. E David vai utilizar a sua voz para cantar, para fazer louvores a Hashem. Nós temos agora uma nova playlist em nosso canal. Louvores ao grande rei, Mahanai Melashir, Baruch Hashem. Entra lá, deixa rolar na tua casa para que os louvores, né, que estão ali sendo endereçados ao mais alto, sagrado e bendito seja Ele, esteja nos teus lábios, nos teus ouvidos, na tua casa. Baruch Hashem. Meu esposo criou através da inteligência artificial aquelas canções mediante as rezas do Sidur. Baruch Hashem. Vamos utilizar como David. Vamos louvar a Hashem, enaltecer a Hashem. Versículo 8. Hashem é a força de seu povo, o baluarte da redenção do seu ungido. Salva teu povo e abençoa tua herança. Seja tu seu pastor e enaltece-o para sempre. É muito importante saber que David, ele cuida de Malchut, do reino de Deus. David, ele se importa em expulsar os malvados da terra, em tirar os espinhos do jardim? Sim, mas David também quer cultivar as flores. Aquelas pessoas, aquelas almas que já despertaram para engrandecer Hashem, para respeitar Hashem, para honrar Hashem, para obedecer a Hashem, que é Israel, que é o povo de Hashem. David pede por este povo. David pede que Hashem cuide deste povo. Então David é um rei para todo homem de Israel, para a terra toda. David traz a correção do Malchut. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe, que nós possamos, então, aprender com David Amelech e sermos como David diante de Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.